Olá, queridos, tudo bem? Sou o professor Estelar de Paula, professor de Linguagens e Códigos. Nós estamos comentando a prova de 2022 do Enem e estamos agora na questão 43. Vamos lá para o texto. No texto, nós temos aqui o Antônio Prata em Nu de Botas. Wanda vinha do interior de Minas Gerais e de dentro de um livro de Charles Dickens. Sem dinheiro para criá-la, sua mãe a dera, com seus 7 anos, a uma conhecida. Então a Wanda foi adotada à revelia por uma mulher. A mãe não podia criá-la e deu a Wanda para que outra mulher a criasse. Ao recebê-la, a mulher perguntou o que a garotinha gostava de comer. Anotou tudo num papel. Mal a mãe virou as costas, no entanto, a fulana amassou a lista e, como uma vilã de folhetim, decretou: a partir de hoje você não vai mais nem sentir o cheiro dessas comidas. De fato, uma vilã de folhetim. Uma madrasta má dos contos de fada. Wanda trabalhou lá até os 15 anos. Ela trabalhou. A mulher não adotou uma filha. A mulher sequestrou uma empregada. Quando recebeu a carta de uma prima com uma nota de 100 cruzeiros, saiu de casa com a roupa do corpo e fugiu no ônibus para São Paulo. Todas as vezes que eu e minha irmã a importunávamos com as nossas demandas de criança mimada, ela nos contava histórias da infância de gata borralheira. Fazia-nos apertar seu nariz quebrado por uma das filhas da patroa com um rolo de amassar pão e nos expulsava da cozinha. Sai pra lá, peste, e me deixa acabar essa janta. Então, olha só. O narrador do texto convive com a Wanda agora adulta. E tem conhecimento sobre essa infância da Wanda. A Wanda foi abandonada pela mãe, foi adotada por uma mulher má, tão má que parecia uma vilã de folhetim, e por causa dessa infância pobre, explorada, ela parecia que veio de um livro de Charles Dickens. Ela parecia uma gata borralheira. E aí a Wanda, não dá para a gente ter certeza, mas parece que o narrador e a irmã vivem com a Wanda porque a Wanda trabalha para a família deles. É a impressão que dá. Não parece que eles são filhos da Wanda. Todas as vezes que eu e a minha irmã a importunávamos com as nossas demandas de criança mimada, ela nos contava histórias da infância de gata borralheira. Então a Wanda procurava mostrar para o narrador e para a irmã que as suas demandas de crianças mimadas não passavam disso, demandas de crianças mimadas. Porque ela sabia o que era ter uma infância difícil. E essa infância difícil da Wanda, ela ganha em profundidade, para mim, leitor, por causa dessas citações. Quando o autor fala que a Wanda veio de dentro de um livro de Charles Dickens, eu já começo a compor o personagem Wanda. Eu já associo a Wanda a essa ideia de infância sofrida, explorada, sem amor. Quando ele fala que a mulher que adotou a Wanda era uma vilã de folhetim, folhetim era como os romances românticos eram conhecidos. Os romances românticos foram publicados em folhetim. Uma vilã de folhetim é aquela vilã caricatural,
que é sempre má, que é plana. Lembra personagem plano? O personagem é plano quando ele não muda o seu comportamento, a sua conduta, o seu caráter. Ele tem sempre o mesmo comportamento, a mesma conduta, o mesmo caráter. É uma visão de mundo maniqueísta, no qual ou as pessoas são boas ou ruins, ou são heróis ou vilãos. Então o vilão de folhetim ele é caricatural porque ele é sempre mau. E essa mulher que criou a Wanda é assim. Então quando ele caracteriza a mulher que criou a Wanda como uma mulher de folhetim, eu já consigo imaginar os sofrimentos pelos quais a Wanda passou. Quando ele diz que a Wanda teve uma infância de gata borralheira, eu já consigo imaginar o tipo de infância sofrida da Wanda. Então, olha só, ele não narra muitas coisas da infância da Wanda. O que ele narrou de específico da infância da Wanda? Que ela foi abandonada pela mãe, que uma das filhas da mulher que a adotou quebrou o nariz dela, que a mulher que a adotou colocava ela para trabalhar e disse que ela nunca mais ia comer as comidas de que gostava. Só isso é suficiente para eu saber o quanto a Wanda sofreu? Não. Mas eu sei que a Wanda sofreu muito por causa dessas intertextualidades. Porque o autor me disse que ela saiu de dentro de um livro de Charles Dickens, que a patroa dela era uma vilã de folhetim e que ela foi criada como uma gata borralheira. Então essas intertextualidades elas são fundamentais para construir na cabeça do leitor um perfil da Wanda e do tipo de infância que ela teve. Pela ótica do narrador, a trajetória da empregada de sua casa assume um efeito expressivo decorrente da citação a referências literárias tradicionais, alusão à inocência das crianças da época, estratégia de questionar a bondade humana, o narrador não questiona a bondade humana, descrição detalhada das pessoas do interior, também não há nada disso aqui, representação anedótica de atos de violência. Eu tenho atos de violência. Então, mais particularmente um ato de violência, a filha da patroa quebrando o nariz da Wanda quando ela era criança. Galera, olha só. O gabarito oficial dessa questão é o item E. Fui conferir. Eu fui conferir porque eu discordo desse gabarito. Eu marcaria o item A. O que traz uma carga expressiva maior para a narrativa feita pela narradora ou pelo narrador são as citações. Quando o narrador, ao narrar este caso, esta situação, enfim, este momento, opta por resgatar a infância da Wanda através de citações a referências literárias tradicionais, a gata borralheira, o Charles Dickens, a vilã de folhetim, eu uso esse arcabouço cultural que eu possuo para enriquecer a narrativa. Ele não precisou me dizer, ele não precisou narrar com detalhes, ele não precisou enumerar uma série de eventos pelos quais a Wanda passou para eu saber e ter uma ideia do quanto ela sofreu. Ele cita 2 casos. Ela teve o nariz quebrado por uma das filhas da patroa. A patroa disse que ela nunca mais ia comer as comidas de que ela gostava. Ela fugiu assim que pôde. Então, eu não tenho tantos atos de violência assim sendo apontados. Eu sei o quanto a Wanda sofreu graças a essas intertextualidades. Essas intertextualidades dão maior expressividade à narrativa. Reforçam, enfatizam o sofrimento da Wanda. Me permitem completar uma história
que não foi narrada. Mas o gabarito correto considerou o item E. Ele considerou que o efeito expressivo desta narrativa é decorrente da representação anedótica dos atos de violência. Eu não acho que tem nada anedótico aí. Eu não chamaria de anedótico ter o nariz quebrado, ter sido abandonada pela mãe. Mas é como o elaborador da questão interpretou o texto, né? Ele achou que essas referências intertextuais dão à narrativa um tom anedótico. Só que a anedota é piada. A anedota tem um tom bem-humorado. Eu não vejo nada de bem-humorado nessa narrativa. Eu não vejo que com essas intertextualidades o narrador quer despertar o riso, a graça, o humor. Essas intertextualidades servem para enfatizar o sofrimento da Wanda, não para representar o seu sofrimento de forma anedótica. Então eu discordo muito deste gabarito, mas é o gabarito oficial. Item E, beleza? Então, questão 43, ficamos por aqui e vamos para a próxima.